Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo acerca das limitações constitucionais ao poder de tributar, nós estamos falando sobre os princípios tributários, essa é a sexta videoaula sobre os princípios tributários, e vamos dando continuidade ao estudo acerca da anterioridade tributária. Nós já estudamos quais são os quais são os tributos que seguem a regra, seguem tanto a anterioridade do exercício quanto a anterioridade nonagesimal. Vimos quais são os tributos que fazem parte das exceções, né? Alguns que não respeitam nenhuma das anterioridades, alguns que respeitam só a anterioridade do exercício, outros que respeitam só a anterioridade nonagesimal. Agora, se o tributo for majorado ou criado por medida provisória, ele deverá respeitar as anterioridades? Nós já vimos que o tributo ele pode sim ser criado por medida provisória, aqueles que são matérias destinadas à lei ordinária, não sendo matéria reservada à lei complementar, eles podem ser tratados por medida provisória. E nesse caso, o artigo 62 diz o quê? Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Parágrafo 2º diz: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, vamos lá. Quem são essas exceções que eu grifei aí no parágrafo 2º do artigo 62? Essas exceções são o imposto de importação, de exportação, o IPI, IOF e o imposto extraordinário de guerra. Exceções por quê, professora? Porque eles não respeitam a anterioridade do exercício, né? E aqui no parágrafo 2º diz que eles só produzirão efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei, naquele mesmo exercício financeiro em que ela foi editada, a medida provisória. Com exceção desses, porque eles não respeitam a anterioridade do exercício, não é isso? Então, é o tributo que tem incidência imediata, ele é, por exemplo, majorado, imposto de importação, por medida provisória. Ele não respeita nenhuma das anterioridades. Então, quando é que ele vai ser cobrado? Imediatamente após a entrada em vigor daquela medida provisória. Só que para ele continuar produzindo efeitos depois de um tempo, depois do período da medida provisória, o prazo da medida provisória, ele precisa ter sido convertido em lei, né? Obviamente. Como assim, professora? Vocês sabem que a medida provisória ela tem força de lei, mas não é lei, né? E que a medida provisória, ela tem um prazo de validade, né? De 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, né? Então, ela tem esse prazo de vigência, professora. E se ela não for convertida em lei? Então, o Congresso deve editar uma resolução, isso vocês já estudaram em direito constitucional. O Congresso Nacional deve editar uma resolução dizendo como é que devem ser regulamentadas os efeitos, né, das relações jurídicas que surgiram durante o período em que aquela medida provisória existiu, né? E se o Congresso Nacional não trouxer essa resolução, os seus efeitos vão ser regulados pelas normas vigentes à época, né, em que existiu essa medida provisória. Depois ela perde toda a sua força, né? Ela não vai valer mais, digamos assim. Então vamos lá, vamos treinar um caso concreto. Digamos que em setembro de 2020, uma medida provisória cria um imposto. Para ser cobrado em 2021, esse imposto, essa medida provisória deve ser convertida em lei no mesmo exercício financeiro que ela foi publicada, ou seja, ainda em 2020, né? A partir de quanto eu conto os 90 dias, professora? São aqueles tributos que respeitam a anterioridade nonagesimal? São. Então, eles são, por exemplo, majorados ou instituídos por medida provisória. A partir de quando eu conto os 90 dias? Depois dos 60 dias, prorrogáveis por mais 60, ou seja, depois dos 120 dias, que é o prazo para que a medida provisória tenha sido convertida em lei, ou seja, eu conto esse período dos 90 dias depois da conversão em lei,
ou conto esses 90 dias a partir do momento em que a medida provisória foi publicada, que ela entrou em vigor, né? E aí, via de regra, a gente conta esse período a partir do momento da publicação da medida provisória, ok? Os 90 dias a gente conta a partir do momento que a medida provisória foi publicada. E a partir do momento em que essa medida provisória é publicada, ela já começa a produzir efeitos, certo? Como eu falei, se depois dos 120 dias ela não for convertida em lei, ela perde a sua eficácia. E o Congresso Nacional vai editar uma resolução para dizer como é que ficam essas situações jurídicas que surgiram, que foram configuradas no momento em que essa medida provisória esteve em vigor, certo? E aí, professora? Então, via de regra, começa a contar os 90 dias da data da medida provisória. Agora, se no momento em que aquela medida provisória foi convertida em lei, ela trouxe uma alteração substancial, então eu novamente preciso contar os 90 dias. Como assim, professora? Eu vou pegar aqui a caneta para trazer um exemplo para vocês. Imagina que uma medida provisória, né? Que é uma linha do tempo, ok? Uma linha do tempo. Uma medida provisória majorou um determinado tributo, digamos que foi o IPI, que respeita a anterioridade nonagesimal. Ela majorou a alíquota do IPI, digamos que para 8%. 8%. O IPI, como nós sabemos, é exceção ao princípio da anterioridade, inclusive está aqui no slide anterior, IPI, ele não respeita a anterioridade do exercício, né? Mas para que ele seja cobrado, dando seguimento à sua cobrança, né, no exercício financeiro seguinte, ele precisa ser convertido em lei nesse mesmo exercício financeiro em que foi editado, em que foi publicada a medida provisória. Então, estamos aqui com essa medida provisória que subiu a alíquota do IPI para 8%. Essa medida provisória, digamos que ela veio em fevereiro de 2020, ok? Vou botar aqui, essa medida provisória, ela é de fevereiro de 2020. Beleza, fevereiro de 2020. Até quando ela pode ser convertida em lei? São 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias, né? 120 dias. Isso dá mais ou menos 4 meses, né? Então, ela tem até quando para ser convertida em lei? Fevereiro, março, abril, maio, junho. Ela tem até junho de 2020 para ser convertida em lei, certo? Mas, professora, essa nova alíquota, ela poderá ser cobrada a partir de quando? A partir dos 90 dias em que veio essa medida provisória. Então, ele vai poder, deixa eu mudar a cor da caneta, ele vai poder ser cobrado a partir de quando? Fevereiro. 90 dias, mais ou menos 3 meses. Fevereiro, março, abril, maio. Ele já vai poder ser cobrado, já entra em vigor, já poderá ser cobrado com essa alíquota de 8%. Quando? Em maio. Maio de 2020, tá? Professora, só que imagina que ele foi convertido em lei aqui no último dia, certo? Foi convertido em lei, vou mudar a cor do pincel novamente. Foi convertido em lei aqui em 20 de junho de 2020, ele foi convertido em lei. Então, vou botar aqui, ó, data da conversão em lei. Se na data da conversão em lei não houve nenhuma alteração substancial, não tem por que esperar novamente mais de 90 dias, tá? Agora, se na data dessa conversão houver uma alteração substancial, por exemplo, professor, a alíquota deles subiu quando foram converter em lei, eles mudaram a alíquota, aumentaram mais ainda a alíquota, aumentaram para 10%. Houve ou não houve uma surpresa ruim para o contribuinte? Houve. Então, aqui eu tenho que contar mais o quê?
90 dias. Uma nova anterioridade, professora? Sim. Então, aqui eu vou ter que contar uma nova anterioridade. Contei essa primeira anterioridade de 90 dias, porque a alíquota subiu para 8%. Na hora da conversão em lei, houve uma alteração novamente nessa alíquota, houve uma mudança substancial. Então, aqui eu tenho que esperar novamente a anterioridade dos 90 dias. Então, junho, julho, agosto, setembro. Ele vai poder ser cobrado em setembro, com essa nova alíquota de 10%, ok? Imaginando que foi convertida em lei. Professor, e se ela não foi convertida em lei? Ela perdeu toda a eficácia dela, né? E essas relações que existiram dentro do período em que ela teve vigência vão ser resolvidas. Isso aqui vai ser resolvido por uma resolução do Congresso, ok? Então, não houve mudança substancial, continua sendo cobrado com os 8%, não tem por que esperar uma nova, respeitar novamente os 90 dias, porque não trouxe surpresa nenhuma já, a alíquota já era de 8%. Agora, se na hora da conversão em lei trouxer uma alteração substancial, como, por exemplo, o aumento dessa alíquota, eu tenho que respeitar novamente a anterioridade dos 90 dias. Olha uma questão aqui para o procurador da Fazenda Nacional sobre esse assunto. Diz assim: considerando o entendimento atualmente dominante do STF, a alíquota de contribuição social destinada ao financiamento da Seguridade Social, majorada por medida provisória que tenha sido editada na primeira metade do exercício financeiro, objeto de reedição e conversão em lei, poderá ser exigida depois de decorridos 90 dias da data da publicação da medida provisória originária. Perfeito. Olha só o que essa questão está dizendo. Essa questão está dizendo o seguinte, ó, vou até escrever aqui, ó. Colocar aqui, novamente, a linha do tempo, tá? Ele está falando o quê? Contribuição social destinada ao financiamento da Seguridade Social. Contribuição social, ela não respeita, ai meu Deus, ela não respeita a anterioridade do exercício, porém, ela respeita a anterioridade dos 90 dias, ok? Ela respeita a anterioridade dos 90 dias. Então, vamos lá. A alíquota dela foi majorada por medida provisória, certo? Foi majorada por medida provisória. Pode, professora? Pode, que não é um tributo destinado reservado à lei complementar. Pode ser por lei ordinária, então também pode ser por medida provisória. Beleza. Ela foi editada na primeira metade do exercício financeiro. Então, digamos que tenha sido no exercício financeiro de 2020. Primeira metade do exercício financeiro é até quando, professora? Julho, né, minha gente? Ela foi editada até julho, tá? Julho. Editado na primeira metade do exercício financeiro. Objeto de reedição e conversão em lei. Ela foi reeditada, ou seja, ela tem um período de 60 dias, ela foi prorrogada por mais 60 dias. E foi o quê? Convertida em lei. A questão não diz quando é que ela foi convertida em lei, só diz que ela foi convertida em lei. Foi reeditada e depois foi convertida em lei. Poderá ser esse valor poderá ser exigida depois de decorridos 90 dias da data da publicação da medida provisória originária. Ou seja, depois desse período aqui, da medida provisória originária, ou seja, aquela que não foi objeto de reedição, aquela que não do período da reedição daquela medida provisória, a originária, que foi quando? Na primeira metade do exercício financeiro. Ela foi convertida em lei no mesmo exercício financeiro? Foi, né? A questão está dizendo isso. Mas você está perguntando o quê? Os 90 dias. Os 90 dias eu conto da data da publicação da medida provisória originária. Perfeito, né? Eu conto os 90 dias a partir daqui. A questão não é precisa contar as datas, mas é isso que ela está dizendo. Eu estou colocando aqui hipoteticamente, tá? Primeira metade é até julho. Ela foi convertida em lei depois? Foi, mas a partir de quando eu já começo a contar os 90 dias? A partir do momento em que ela é publicada, né? A medida provisória original.
ok? Outra coisa, se houver mudança de prazo de data de pagamento de tributo, deve-se respeitar as anterioridades do exercício nonagesimal? Não, ok? Não, não. Mera mudança de data de pagamento não significa majoração do tributo, é o entendimento do STF. Inclusive, existe uma súmula vinculante sobre isso, que diz: norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Nenhuma das anterioridades, ok? Não é configurada a majoração do tributo porque houve uma alteração na data de pagamento, certo? Então, você estava acostumado a pagar o seu tributo no mês de março. Foi antecipado para janeiro. Tem que respeitar as anterioridades? Não, não tem, ok? Há uma questão aqui. Deve obediência ao princípio da anterioridade tributária a lei municipal que altera o período de recolhimento do IPTU, que nos anos anteriores deveria ser pago entre os meses de abril e junho, passando a ser cobrado no período compreendido entre os meses de janeiro e março de cada ano. Verdadeiro ou falso? Falso. Não preciso respeitar nenhuma das anterioridades. É apenas uma alteração de prazo de recolhimento de obrigação tributária, ou seja, o prazo para pagamento. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária também se sujeita ao princípio da anterioridade. Falsíssimo. Ok? O que mais? A redução ou revogação de benefício fiscal produz efeitos imediatamente ou isso deverá respeitar as regras de anterioridade tributária? Como assim, professora? Imagina que você é advogado e a lei determina que você, a lei do município onde você presta o seu serviço, diz que você, advogado, deve pagar ISS. Então, vem uma lei, ok? Existe uma lei dizendo que você, advogado, deve pagar ISS. Depois desse tempo, vem uma outra lei, vem uma lei revogadora, tá? Dizendo que, olha, vem uma lei dizendo, olha, você não tem mais que pagar ISS. É uma lei que a gente chama que traz uma isenção. Que letra linda, isenção. Ah, isenção. O que é uma isenção? É dizendo que você não tem mais que... É uma dispensa legal, vem uma lei dispensando você de pagar aquele determinado tributo, certo? Isenção é um instituto que nós vamos estudar melhor em Direito Tributário 2. Então, vem uma lei dispensando você, advogado, de pagar o ISS. Ok. Depois vem uma nova lei revogando a lei anterior. Qual é a lei anterior? A lei que trazia a isenção. Dizendo que advogado volte a pagar ISS. Ou seja, essa lei revogou a lei que trazia essa isenção. E a partir daqui, que eu vou ter que voltar a pagar o ISS, eu devo respeitar a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal? É isso que eu estou perguntando aqui. Ou nem revogou, mas reduziu a isenção. Antes você tinha que pagar 0%, agora você tem que pagar pelo menos 10% do tributo, enfim. O que o STF diz a respeito disso? Olha aqui. Aplica-se o princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal nas hipóteses de redução ou de supressão, ou seja, extinção de benefício ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. Isso foi decidido pelo plenário do STF, 2019. Então, a partir daqui, tem que respeitar a anterioridade nonagesimal, tá? Tem que respeitar todas as duas. Respeitar a anterioridade do exercício e a anterioridade nonagesimal, porque indiretamente é considerado uma instituição ou uma majoração do tributo, ok? E também existe no próprio CTN a fundamentação para isso. Entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorra a sua publicação os dispositivos de lei referente a impostos sobre o patrimônio ou a renda, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei expuser de maneira mais favorável ao contribuinte, observado o disposto no 178. Vamos estudar, como eu já disse, isenções mais a fundo em Tributário 2. Mas é isso. Então, essa lei está dizendo para você agora, em 2020, digamos que hoje, dia 14,
de setembro de 2020, a lei veio revogando a isenção de ISS para todos os advogados de Juazeiro do Norte, hipoteticamente. Quando é então que eu tenho que voltar a pagar? Quando é que essa lei vai ter eficácia? A partir de 2021, 1º de janeiro de 2021. Aí eu vou ter respeitado tanto a anterioridade do exercício quanto a anterioridade nonagesimal, já que o ISS é um tributo que cai na regra e respeita as duas anterioridades. Olha isso aqui. O Código Tributário Nacional, quanto ao princípio da anterioridade, está desatualizado, pois a Constituição Federal prevê o princípio aplicável a todos os tributos, com algumas exceções. Olha só, professora, o 153, que eu não coloquei aqui no slide, mas vocês têm no anterior, o 153, ele fala que o princípio da anterioridade tributária é aplicável a todos os tributos. Ele diz o que? O 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, Estado, Distrito Federal, aos municípios cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que a lei foi publicada, né, e cobrar se ainda não tiverem passado os 90 dias. Isso é vedado, é proibido. Então, a Constituição, ela diz que esses princípios da anterioridade do exercício e do nonagesimal são aplicáveis a todos os tributos. Mas se você olhar lá no CTN, né, que ele é anterior à Constituição de 88, ele fala que o princípio da anterioridade, ele só é aplicado aos impostos, tá? É um entendimento, é uma lei antiga, anterior à Constituição de 88, a Constituição... Isso não foi recepcionado pela Constituição de 88 no que diz respeito a essa restrição de observância do princípio da anterioridade do exercício e nonagesimal apenas pelos impostos. Não, é um princípio que é aplicado a todos os tributos, certo? Salvo algumas exceções. Que exceções? Aquelas que nós já vimos. Tem tributos que não respeitam nenhuma das anterioridades, tem tributos que só respeitam uma e não respeitam a outra. Então é isso, pessoal. Não deixem de ler doutrina sobre esse assunto.